Estamos de volta com o programa Mais Saúde. Hoje nós estamos falando sobre espiritualidade e saúde. E a gente está em ótima companhia com o Dr. Alexander Moreira Almeida, que é criador do Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde e também da TV NUPS. A gente terminou o bloco anterior, falando um pouco sobre as questões ligadas a esses embates entre perspectivas ligadas ao materialismo, ligada à ciência, ligada à religiosidade. E agora a gente vai falar um pouco, Alexander, sobre essa questão ligada à mente e ao cérebro. Os dois são distintos? Essa talvez seja uma das principais questões na história da filosofia e da ciência. A mente, quando eu digo mente, está querendo dizer a consciência, o eu, essa coisa nossa que pensa, que sente, que ama, que deseja e que percebe tudo, né? Quer dizer, a mente, a consciência e do outro lado o cérebro, né? Qual é a relação entre elas? Há basicamente duas principais visões mais frequentes sobre a questão mente e cérebro. Uma delas é a visão chamada materialista, em que o cérebro, a matéria, o cérebro, gera a mente. Em que o cérebro desaparecendo, morrendo, a mente desaparece também. Visão materialista. E tem uma outra visão chamada dualista, ou talvez espiritualista, em que a consciência ela existiria independente do cérebro. Existe o cérebro e existe a consciência, a mente, ou alguns chamam de alma, espírito, seja o nome que se queira dar. E que haveria uma interação entre a mente e o cérebro para formar o ser humano. Essas são as duas principais visões e é, sem dúvida alguma, um dos maiores desafios da história, desde Sócrates, Platão na Antiguidade clássica grega, 2.500 anos atrás. Shakespeare já falava muito disso, né? Sem dúvida, há muitos mistérios, né? Exatamente. Entre o céu e a terra. Acho que essa é uma das grandes questões. Então, há várias posições e basicamente as duas principais são essas. A gente falando um pouco sobre essa questão, ligada à mente, ao cérebro, vamos falar então sobre essa questão de indícios. A gente tem alguma coisa hoje que já nos ajuda a entender que a mente não é um mero produto da atividade cerebral? Então, como eu disse, os pesquisadores estão pensando das várias vertentes, né? Eu, pessoalmente, defendo a visão a visão não materialista, né, da mente, que a mente é algo além do cérebro. Basicamente, a ideia de que a mente, a consciência, é um outro elemento fundamental do universo, da natureza, assim como é a matéria, os átomos, os nêutrons, etc. E há algumas evidências nesse sentido. Por exemplo, a própria ação da mente sobre o corpo. A psicoterapia, por exemplo, a psicoterapia modifica como o cérebro funciona. Essa modificação da mente, uma ação mental, modificando como o cérebro funciona num efeito placebo, numa psicoterapia, por exemplo, é uma demonstração da mente atuando sobre o cérebro. Mas há evidências ainda mais interessantes e desafiadoras, por algumas experiências, que se chamam de experiências espirituais, por exemplo, como a experiência de quase morte, em que, em alguns casos, a pessoa tem uma parada cardíaca, por exemplo, por um infarto, pode ter uma parada cardíaca. Quando o coração para de funcionar, para de bombear sangue para o cérebro. O cérebro depende muito do sangue, da glicose, do oxigênio para ele funcionar. Quando o coração para, o cérebro para de funcionar, não tem mais atividade elétrica depois de 20, 30 segundos. E pela visão materialista, se o cérebro não funciona, não pode haver consciência, mente, memória, lembranças e nada disso. Mas há pacientes experientes de quase morte que descrevem com precisão o que aconteceu, o que as pessoas fizeram, por exemplo, durante o momento em que ele estava em parada cardíaca e, portanto, com o cérebro sem funcionar. O que sugere que, de novo, a consciência continuava funcionando quando o cérebro não funcionava. Uma evidência que sugere que a consciência pode ser algo ligado, mas além do cérebro. E hoje, como que têm sido os estudos com relação a essa questão, por exemplo, quase morte? Por exemplo, os investigadores, como eles têm tratado essa questão? Os materialistas e os dualistas, por exemplo? Então, em linhas gerais, os materialistas vão dizer que a experiência de quase morte é uma alucinação, né? A pessoa tem um distúrbio de memória, ela, por exemplo, ou quando ela está faltando oxigênio no cérebro, ela começa a alucinar, a ouvir coisas, ou então, por medo da morte, ela fantasia aquelas vivências que as pessoas tiveram experiência de quase morte têm. Essa é uma explicação. Mas é interessante que a maioria dos pesquisadores que realmente estudam pacientes que tiveram EQM, experiência de quase morte, a maioria deles não aceita a hipótese materialista reducionista. Os que aceitam a teoria reducionista, de uma geral, são aqueles que não estudaram em primeira mão os pacientes, os relatos, e não investigaram.
E por outro lado, como eu disse, há aqueles que investigaram, né, diretamente, e a maioria deles acha que as experiências de quase morte não podem ser explicadas apenas por alucinação, por lesão cerebral, por distúrbios da memória, que haveria efetivamente lembranças de fatos muito sugestivos que acontecem durante a parada cardíaca. Vou dar um exemplo clássico, por exemplo, uma pessoa que chegou, isso na Holanda, esse caso, publicado numa revista médica muito importante, a Lancet. A pessoa chegou no pronto-socorro já em parada cardíaca, totalmente inconsciente, começaram a fazer maniobras de reanimação nesse paciente. Quando iam fazer uma intubação, viram que ela tinha dentadura. Tiraram a dentadura desse indivíduo, guardaram essa dentadura e foram tentando reanimar esse paciente, quase desistindo que o paciente não voltava, continuava inconsciente, continuava em parada cardíaca. Depois de muito tempo com choque, etc., o paciente volta o coração, mas ele continuava totalmente inconsciente, porque ficou muito tempo em parado, o cérebro fica muito alterado. Depois de dias, o paciente volta, fica bem, está no hospital, e aí encontra uma enfermeira e fala assim com a enfermeira: foi você? Ela: o quê? Foi você que pegou minha dentadura assim que eu cheguei e guardou naquele carrinho. E ele continua contando. E além do mais, eu vi também quando vocês estavam conversando, já desanimados, achando que não tinha mais jeito, que eu não voltaria mais. E queriam parar de fazer reanimação. E eu desesperado falando com vocês: não para, porque eu estou vivo ainda. E tudo isso foi verdade. Quer dizer, todos esses relatos eram verdades num período que o paciente estava em parada cardíaca, portanto, sem circulação sanguínea adequada. Uma compatibilidade total. E o cérebro não funcionando. Ou seja, se o cérebro gera a consciência, como que ele pode ter toda essa percepção? E ele dizia que ele estava vendo do teto para baixo. Ele via de cima essa cena, ele via o corpo dele deitado e as pessoas fazendo a reanimação. Então esse é um exemplo, há vários outros exemplos, mas esse é um exemplo que chama a atenção, que questiona a identidade da mente com o cérebro. Falando um pouco dessa questão de memória ainda, Alexandre, eu acho importante a gente falar disso, é o seguinte: por exemplo, e fenômenos como existem também, muito ligados também ao universo da espiritualidade, de pessoas que narram experiências já vividas em um outro tempo, em um outro momento, em uma outra vida, com, características muito precisas, de ano, data, localidade. Como que a ciência vê isso também, essas questões da memória perdurar em outra vida? Pois é, esses são os casos de supostas memórias de vidas passadas. Há grupos que investigam isso. O principal grupo no mundo que investiga isso é o grupo da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. O pesquisador psiquiatra Ian Stevenson ele pesquisou centenas de casos em todo o mundo sobre isso. Atualmente tem um pesquisador na Islândia, Erlendur Haraldsson, que também pesquisa de modo muito intenso sobre isso. Basicamente, o que se sabe, tem atualmente mais de 2.000 casos documentados internacionalmente sobre isso. Boa parte desses casos não se encontra, a criança fala isso tudo, você vai tentar verificar e você não consegue encontrar nada que bata com o que essa criança falou. Então são casos chamados não solucionados. Mas há centenas de casos chamados solucionados, em que a criança, de modo geral, assim que a criança começa a falar, com 2, 3 anos, ela começa a falar isso. Eu vivi em tal lugar, eu tinha tal nome, eu morri de tal jeito, eu gostava de fazer tal coisa, minha mãe se chamava assim. Então, isso, de modo geral, são descrições muito precisas. Por exemplo, eu estava grávida e morava na cidade tal e morri quando eu caí de uma pontezinha no rio de tal nome, coisas bastante precisas. E muitas vezes se acha, efetivamente, pessoas que morreram que se encaixam perfeitamente neste caso. Então, chamadas lembranças, supostas lembranças de vidas passadas, que levantam também questões sobre a possibilidade de continuidade da consciência após a morte. É, sem dúvida, uma área extremamente polêmica, mas que tem sido publicada e pesquisada ainda no meio acadêmico. Segura um pouquinho que a gente vai continuar falando sobre esse tema. Lembra você aí de casa que o nosso programa não é ao vivo, mas está gostando desse tema, quer deixar sua opinião? Entre em contato aqui na TV Campos de Minas ou pelo nosso WhatsApp, 999-72-1640. A gente vai para o intervalo e a gente volta já já.